Bem, amigos, eu me voltarei nesta noite para o Evangelho de Lucas, no capítulo 8, este versículo de número 43. Terceiro dos Evangelhos, Lucas, capítulo 8, versículo de número 43. Estas palavras tão tremendas, tão belas. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus bens, e por nenhum pudera ser curado, chegando por detrás dele, de Jesus, tocou na orla do seu vestido, e logo estancou o fluxo do seu sangue. Bem, o título para esta mensagem só poderia realmente ser A Fé para a Cura da Alma, porque é a respeito disso que este incidente lida. Um dos incidentes mais interessantes, gráficos, da narrativa do Evangelho de Lucas, o milagre de cura do Senhor Jesus Cristo, uma mulher tremendamente afligida por uma enfermidade que há 12 anos a desfalecia e minguava toda a sua vida. O milagre, um dos grandes milagres do Senhor Jesus Cristo, que tem o objetivo de mostrar o seu poder de curar almas. Amigos, eu preciso sempre mencionar isso. Você sabe muito bem, os milagres do Senhor Jesus Cristo foram grandes demonstrações de compaixão do Salvador por almas. Homens e mulheres cegos, coxos, paralíticos, curvados sobre si mesmo, mortos. O amor do Senhor Jesus Cristo, a sua compaixão por pessoas necessitadas a todo tempo, em todo lugar, ali demonstrando o seu poder e a sua compaixão. Mas você sabe que os seus milagres também eram uma prova da sua divindade, uma prova ao povo de Israel que ele era aquele Messias prometido, a respeito de quem os profetas disseram que o Espírito do Senhor estaria sobre ele, e ele no seu ministério terreno haveria de curar pessoas, e ali estava a prova de que o Messias chegara. Mas também esses milagres funcionaram como que sinais, como que recursos visuais, se eu posso assim dizer, para mostrar, para ensinar as pessoas que ele curava, as multidões, todo o povo de Israel, e a você e a mim nesta noite, que Jesus Cristo tem poder para curar almas enfermas, homens e mulheres espiritualmente cegos, mortos em delitos e pecados. Esse era o grande sinal desses milagres. A própria palavra milagre aqui em língua portuguesa é a tradução de um termo grego que literalmente significa sinal, algo que aponta para uma realidade. Eram milagres de sinais, milagres que sinalizavam a mensagem de Cristo e a sua capacidade de transformar vidas. Bem, porque aquelas pessoas que foram curadas pelo Senhor Jesus, das mais tristes enfermidades e dolorosas possíveis, haveriam de se tornar enfermos novamente e morrerem. Mesmo Lázaro, tendo sido ressuscitado, haveria de experimentar o túmulo. Assim não eram milagres que tinham um fim em si mesmo, mas um sinal do poder de Cristo Jesus para curar espiritualmente, para dar vida espiritual. E aqui neste milagre em particular, nós vemos o retrato claro desta realidade, o poder do Senhor Jesus Cristo para curar almas. Bem, nós lemos no versículo 43 sobre uma mulher que tinha um fluxo de sangue já há 12 anos. E eu leio Lucas, capítulo 8, versículo 43. Uma mulher afligida por uma enfermidade feminina de sangue, um fluxo sem cessar, contínuo, por 12 anos. Oh, que triste estado, que triste condição desta mulher. Provavelmente definhada, cansada, exausta, dores contínuas por 12 anos, sem alegria, sem satisfação, sem prazer na vida. Imagine 12 anos afligido por dor e um fluxo contínuo de sangue. E além de tudo isso, excluída da sociedade, uma pária em sua sociedade. Ela não podia ir ao templo para adorar. Ela não poderia se reunir na sinagoga local de sua cidade para instrução, por conta de sua condição. Tristemente esse era o caso em Israel naquela época. Uma pessoa cerimonialmente impura pelo fluxo de sangue não podia estar no templo, nem na sinagoga, não podia se encontrar com muitas pessoas. Os líderes religiosos provavelmente a desprezavam e se afastavam dela. É provável que era uma mulher rica também. Se nós reunirmos os demais evangelhos, onde há a narrativa desse milagre, nós aprendemos
que ela gastou uma imensa substância financeira em busca de cura. Havia gastado tudo com médicos, com terapias, e no Evangelho de Marcos, em particular, nos é dito que ela sofrera muitas coisas nas mãos de muitos médicos. Oh, que tipos de tratamento dolorosos teria experimentado esta mulher, que tipo de tratamentos humilhantes num período tão arcaico da medicina humana. Coisas que causavam mais dor do que alívio, mais pesar e mais tristeza do que conforto. E ela gastara tudo e agora talvez deveria viver com algum tipo de auxílio financeiro preparado para pessoas como ela, ou para pessoas leprosas, na miséria, na dor. Mas amigos, aqui está o objetivo dessa narrativa. Porque a condição retratada desta mulher tão graficamente por Lucas e por Marcos foi colocado aqui no Evangelho para representar a condição espiritual de muitos homens e mulheres. Esse é o objetivo. A condição desta mulher descreve a condição espiritual de muitas pessoas e talvez você nesta noite esteja sendo representado pela condição dela aqui. Há homens, há mulheres, idosos, jovens, muitas vezes crianças, que um dia sentiram profundamente em suas almas e consciências o peso e a destruição que o pecado causou em suas vidas. E se tornaram por algum tempo, talvez por meses, semanas, anos, profundamente afligidos em suas almas pelo peso e a consequência de seus pecados, consumidos por culpa na alma, coisas que fizeram, falaram, ações e atitudes, profundamente afligidos em seus pensamentos porque não estavam, ou sabiam que não estavam ainda perdoados, e sabiam e sentem que ainda não estão preparados para a morte e para entrar na presença de Deus, tendo desejo de alívio do peso da culpa na consciência, o perdão de seus pecados, mas não sabido onde encontrar, tendo visitado tantas igrejas, conversado com tantas pessoas, buscado tantas respostas, vários e vários remédios inúteis, simplesmente para descobrir que não conseguiam se sentir bem consigo mesmo, nem se livrar daquela culpa ou do vazio que consome as suas vidas por meses e anos a fio, nunca melhorando, sempre piorando, um peso maior se acumulando em suas consciências e vão ficando assim cada vez mais e mais pior e pior, desde aquele momento que seus olhos foram abertos para a sua condição diante de Deus. São pessoas que tentaram, talvez, pessoalmente, muitos tipos de artimanhas para encontrar a paz, para aliviar uma consciência culpada, talvez. Muitas vezes essas pessoas tentaram imaginar que seus pecados não existem e que aquela dor na consciência não é real e que de alguma maneira elas poderiam seguir em frente por sua vida sem pensar, sem imaginar que as advertências do Evangelho são para elas, são para outras pessoas, tentando se esquecer das pontadas na alma e na consciência, vinda do Espírito Santo como resultado de seus pecados, tentando se convencer que aquilo que elas sentem, o vazio que consome é algo normal e faz parte da vida e que eu não preciso me preocupar com essas coisas. Muitas vezes pessoas se apegando a uma vida religiosa, evangélica e as coisas que fazem para o reino de Deus como uma maneira de esquecer que são culpadas aos olhos de Deus. Outras pessoas talvez tendo nascido num berço cristão ou evangelho, se apegam a certos pontos morais e coisas que realizaram, de alguma maneira, pessoas tentando terapias para a alma, porque em um determinado momento Deus abriu os olhos da sua alma para o seu pecado, para a sua necessidade de perdão, e aquela consciência de pecado começou a aumentar mais e mais, e outras pessoas tentam ajudar o próximo, e fazer caridade, de alguma maneira chamar a atenção de Deus, de alguma maneira tentar se convencer que está tudo bem entre elas e Deus. Outros ainda tentam convencer-se que a mensagem do Evangelho, Deus não se importa com os meus pecados, porque um Deus tão soberano e elevado a se importar com minhas mentirinhas e com minha fornicação e com minha cobiça e com minha... E assim nós tentamos todo tipo de terapia e todo tipo de subterfúgio para aliviar o peso da culpa na consciência, mas cansados de nós mesmos,
alívio por um certo tempo, enquanto eu posso me envolver em algum projeto, em alguma viagem, me envolver em qualquer coisa que a minha mente não pense sobre a minha situação, mas logo de volta com peso, com um senso de vazio e de culpa dentro de mim. Amigos, sem sucesso, almas inquietas, sem paz, sem certeza, sem alívio, nunca encontrando cura para a enfermidade que consome a alma, nunca encontrando alegria, paz de consciência, mais e mais se afundando em um vazio e uma tristeza. Essa mulher descreve a situação de muitas pessoas que um dia perceberam a sua necessidade de perdão e salvação, mas que seguiram pela vida tentando terapias várias para se esquecer da sua condição e aliviar a consciência. Oh, meu querido amigo, minha querida amiga, se esta é a tua condição nesta noite, se o caso dessa mulher que nós lemos aqui descreve você, então tome conforto no milagre do Senhor Jesus Cristo, porque o milagre que Ele realiza na vida desta mulher é um sinal, é uma mensagem. Eu gostaria que você gastasse toda a tua atenção, toda a tua energia emocional para observar essa narrativa e perceber o que Jesus Cristo pode fazer por você. Não perca de vista, não permita que Satanás desvie os teus pensamentos nesta noite para outras coisas. Concentre-se aqui. Saiba que existe um médico de almas que pode curar a enfermidade da alma. Saiba que existe uma porta onde você talvez não tenha batido ainda, por trás da qual há solução e há remédio, a paz para uma alma cansada, a certeza de vida eterna. Saiba que Cristo Jesus está ali pronto para curar um coração contrito. Considere a conduta dessa mulher enferma. Observe a maneira como ela se aproximou do Senhor Jesus Cristo. Aqui está a lição para mim e para você nesta noite. Aqui está a mensagem. É na postura dela. É na maneira como ela se aproxima do Salvador, de Jesus. É aqui que nós aprendemos o que nos cabe fazer, se essa é a nossa condição espiritual nesta noite. Veja esse versículo 43. Eu preciso iniciar por aqui mesmo. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus bens e por nenhum podia ser curado. A intenção da palavra de Deus aqui é nos ajudar. Mesmo a maneira como essa mulher se viu e se dirigiu ao Senhor Jesus Cristo é uma lição para nós. Ela se aproximou de Cristo para a cura física, e ela recebeu não somente a cura física, mas o perdão de seus pecados, porque o Senhor Jesus Cristo a declara perdoada, salva. Na maneira, ou da maneira, como essa mulher depositou a sua confiança em Jesus Cristo, essa é a mensagem do Evangelho nessa noite, sobre a maneira como você e eu precisamos, por necessidade, depositar em Jesus Cristo a nossa confiança para o perdão e salvação. O início da fé dessa mulher em Jesus Cristo iniciou-se com um imenso senso de uma imensa necessidade, que nós vemos aqui. Essa era uma mulher de uma necessidade muito grande e é descrita com toda clareza por Lucas. Lembre-se que Lucas era um médico que acompanhou Paulo. E é por isso que ele descreve com palavras médicas, de uma maneira bem gráfica, a condição dela, para nos informar sobre a condição grave dela. A primeira motivação, a busca dessa mulher por Cristo Jesus, o início da fé dela, se eu posso assim dizer, foi começada com um grande senso de uma grande necessidade. Ela não podia resolver o seu problema por si mesma. Todas as suas esperanças para o futuro, nós não sabemos a idade dela, de casar-se, de ter uma família, de exercer uma profissão, destruídas, arrasadas, médicos altamente recomendados, talvez do Egito, talvez da Babilônia, mesmo de Israel, viajando em toda parte, decepcionando, nunca se sentindo melhor, sempre se sentindo pior, definhando, e agora dependente de caridade, do auxílio de outras pessoas. Amigos, a fé desta mulher em Jesus foi iniciada com um senso pessoal, íntimo, de ter uma grande necessidade. E assim também a fé de uma pessoa em Jesus Cristo deve ter seu início com um senso de uma profunda necessidade espiritual dentro de nós.
Se você tem este senso de necessidade espiritual nesta noite, você então irá depositar a tua fé no Salvador como aquele que pode lidar com essa tua necessidade. Você percebe nesta noite que há uma necessidade espiritual dentro de você, uma necessidade de perdão de pecados e de reconciliação com Deus, e que antes que esse pecado seja perdoado e essa alma transformada, você nem eu jamais encontraremos alívio, perdão, paz, certeza, alegria em nossas almas, e esse senso de culpa que aumenta a cada dia, esses pecados que voltam à minha mente do passado, da infância, da juventude, eles aumentarão e aumentarão. Isso será sempre como um câncer a consumir a minha vida, não importa quantos projetos eu me envolva, quantas viagens eu faça, quanto conhecimento eu adquira, a menos que eu sinta a minha necessidade de perdão, eu jamais me voltarei ao Senhor Jesus Cristo para a cura de minha alma. E é isso que essa ilustração está descrevendo. Muitas vezes, essa é a pergunta, você sente, há um senso de grande necessidade espiritual dentro de você. Muitas vezes uma pessoa ela está tão cansada fisicamente, tão exaurida mental e emocionalmente, que ela não consegue sentir fome. Você já passou por isso? Você está tão cansado, tão absurdamente exausto, que você está passando fome e a dor, mas você não consegue discernir se isso é fome que você está sentindo. Será esse o teu caso espiritual nesta noite? Tantos meses cansado pela culpa na alma, tantos anos com peso na consciência de que eu não nasci de novo e de que eu não encontrei a paz com Deus, uma consciência que não me dá a paz, um senso de tristeza contínuo dentro de mim, um senso de indignidade que nem mesmo você sente que isso é o sinal de uma grande necessidade na tua alma. É nada mais do que o sinal de fome, o sinal de necessidade de perdão e de salvação e de reconciliação com Deus. Oh, é um estado triste quando alguém não sente a sua necessidade espiritual. Não sentir que eu estou com fome e definhando, não sentir que eu estou enfermo e morrendo, não sentir que eu tenho uma necessidade na alma. Mas a nossa fé em Jesus, se um dia nós seremos salvos, deve começar aí, com o senso de realidade da minha necessidade espiritual. A fé que nos levará ao Salvador e à cura de nossas almas, e a paz e a certeza, deve começar com um senso pessoal de que eu tenho uma necessidade na alma. Se eu não sinto a minha necessidade de perdão e salvação, então eu não irei depositar minha fé no Senhor Jesus Cristo, nem me aproximar dele. Se eu não me reconheço como um pecador necessitado, então eu não depositarei em Jesus Cristo, Salvador de pecadores, a minha fé e a minha confiança. Quem jamais vai ao médico antes de reconhecer que está doente? Quem jamais busca por remédio na farmácia antes de sentir a sua dor? Será que nessa noite você tem um senso profundo da sua necessidade de perdão e de reconciliação com Deus? Oh, para que eu preciso de Deus, de Cristo Jesus, se eu não tenho necessidade dele? Para que eu preciso de um Salvador se eu não reconheço que eu estou perdido? Para que eu devo me aproximar de Jesus Cristo? Se eu posso ser feliz e me contentar da maneira que eu estou neste mundo e nesta vida, eu não quero restrições de Deus. Eu não quero regras do Senhor. Eu não vejo necessidade de condução, nem de propósito na minha vida. Se eu não sinto a minha necessidade, de maneira nenhuma eu me voltarei ao Salvador. Mas, amigo, você tem uma necessidade real nesta noite. Ainda embora você não sinta pelos muitos meses de tristeza e de vazio e de cansaço, há uma necessidade espiritual dentro de você. E essa é uma necessidade de reconciliação com Deus, e de perdão, e de paz com teu Criador, antes que seja tarde. Você tem uma necessidade espiritual de perdão de pecados, ainda embora você tenha abusado e abusado de pecados, e a tua consciência talvez tenha se tornado tão insensível a pecados, que você nem mais percebe a gravidade dessas coisas, e pecar contra Deus, nos pensamentos, nas palavras e nas ações, se tornou algo tão normal para você. Ou talvez, embora
por muitos meses debaixo de um senso de culpa e tristeza, e esse vazio e essa insatisfação se tornou algo tão parte da tua vida que você passou a imaginar que isso é normal e natural. Não, querido. Você se esqueceu que isso é um sintoma de um problema, de uma enfermidade. Há necessidade de perdão, há necessidade de salvação. Será que você sente nesta noite a tua necessidade para vir a Jesus Cristo, de aceitação da parte de Deus? Se você se sente assim, e isso perdura dia após dia, mês após mês, ano após ano, e não há paz, e não há alegria, e não há coisa nova na vida, e não há certeza de vida eterna, ainda há medo e pavor do julgamento, e eu não sei se Deus é o meu Salvador, e não há água viva de alegria e de paz fluindo dentro de você, como Jesus Cristo prometeu um dia. Então é porque teus pecados ainda não foram perdoados. Então é porque você não veio a Jesus Cristo, médico de almas, e é por isso que essa enfermidade continua a consumir. Este vazio, este senso de tristeza, continua como um fluxo em tua alma a consumir e te afastar de Deus mais e mais e mais. Oh, amigos, antes mesmo dessa mulher desejar se aproximar de Cristo Jesus, ela primeiro sentiu a sua necessidade espiritual, um grande senso de necessidade, um grande senso de que eu preciso do Senhor e de que há uma necessidade dentro de mim maior do que qualquer coisa nesta vida. E então, tendo este senso tão vívido, ela, segundo, ouviu falar sobre Jesus Cristo. No Evangelho de Marcos, nós lemos que ela ouvira falar sobre Jesus Cristo. O que será que ela ouviu falar sobre Jesus? Nós podemos imaginar, não é? Ela ouvira falar sobre a autoridade do Senhor Jesus Cristo. Um homem que falava de uma maneira tão diferente dos escribas e fariseus. E ensinava como alguém que tinha autoridade vinda e dada por Deus. O seu ensino, a sua autoridade tão profunda, tão significativa, a verdade que fluía de seus lábios. E as pessoas, às vezes, mesmo seus inimigos, pendurados em cada palavra que Jesus Cristo dizia, chegaram ao ponto de dizer: esse homem falou como nenhum outro homem jamais falou sobre a face da terra. E ela ouvira falar sobre como ele abria o entendimento das pessoas para conhecerem a Deus e a palavra de Deus, e como ele curava e transformava pessoas e melhorava o caráter de homens e mulheres necessitados. Mas ela então ouviu falar sobre o poder de Jesus. Pessoas que ela conhecia, talvez leprosos, cegos, pessoas que foram curadas tremendamente, tão diferente dos evangelistas modernos e seus poderes, não é? Pessoas que eram curadas imediatamente de enfermidades orgânicas, globos oculares recriados, sangue produzido, tecidos nervosos constituídos, produzindo força e vigor no corpo, restaurados tão completamente. Ela ouvira falar sobre o poder do Senhor Jesus Cristo, mesmo de ressuscitar os mortos, o seu poder de libertar pessoas tão presas a demônios, desfiguradas, vivendo em túmulos, longe da sociedade, sua bondade, não somente por pessoas ricas, qualquer um, na verdade a maior parte da multidão era de pessoas necessitadas que vinham a Jesus Cristo. Ela ouvira tantas vezes falar sobre este Salvador, sobre o Senhor Jesus Cristo. Ele nunca tinha falhado com ninguém. Qualquer um que buscara a cura de qualquer enfermidade era curado. Qualquer pessoa. Os seus discípulos diziam em toda parte que ele era o Messias que tinha vindo, que o Salvador havia chegado. E ela ouvira todas estas coisas a respeito de Jesus. Um senso profundo de sua necessidade. Seus ouvidos atentos para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Bem, será que você já ouviu sobre Jesus? Eu tenho certeza que muitas vezes. E do que Ele pode fazer. E do que Ele já fez com pessoas que você conhece. Talvez você ouviu sobre Cristo de um amigo, de um familiar, indo a uma igreja ou outra, mesmo tomando a Bíblia em tuas próprias mãos, e às vezes você ficou tão maravilhado ao ler sobre Jesus,
e tão perplexo quanto ao seu poder, e tão surpreso a respeito de Jesus Cristo, você ouviu e sentiu do poder de Jesus Cristo, e o que Ele pode fazer, e quantas vidas Ele transformou, e como Ele era sábio e poderoso, e como Ele poderia lidar com qualquer situação. Você leu sobre Ele, e sobre o que Ele realizou ao se entregar naquela cruz do Calvário. Esse é o ponto central de toda a Bíblia. A cruz do Senhor Jesus Cristo. E ali nas páginas do Evangelho, muitas e muitas vezes, você já deve ter lido sobre isso, que Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Salvador, sendo Deus eterno, veio a este mundo, tomou um corpo, uma natureza humana, viveu aqui nessa terra como uma pessoa como você e eu, porém sem pecado, que Ele nasceu neste mundo e veio para dar a sua vida como um sacrifício no lugar de pessoas tão necessitadas. Você leu isso no Evangelho, eu tenho certeza. Que naquela cruz, a vontade de seu Pai Celestial, o Deus Santo, justo e reto, que não pode contemplar o pecado e que deve punir o pecado e o pecador, nem pode tolerar, e por ser justo deve julgar, e ali naquela cruz, Ele mesmo, desejando salvar, puniu o pecado em seu próprio Filho Jesus Cristo, e levou o seu Filho àquela condenação tão terrível, como um meio de cumprir a sua justiça e ao mesmo tempo perdoar pessoas. E você leu sobre essas coisas e ouviu sobre essas coisas tantas vezes, que Jesus Cristo levaria sobre si a punição dos pecados de milhões de homens e mulheres que um dia se voltariam a Ele, que o Pai puniria o pecado deles em seu próprio Filho, para que eles não fossem condenados, mas tivessem a vida eterna, crendo em Jesus Cristo. E que por meio daquilo que Ele fez, qualquer um agora pode se aproximar de Jesus Cristo com uma simples fé, sem mérito, em arrependimento, e ser curado na alma, e ser salvo, e ser liberto. E você já ouviu sobre isso tantas e tantas vezes, que você pode ter os teus pecados como que transferidos para Jesus Cristo, e os méritos dele transferidos para a tua conta, e que Ele pagou na cruz, e que Ele sofreu a punição, e que se você se voltar a Ele, Ele terá cumprido em teu lugar e pago em teu lugar, e que Ele ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia, e a sua ressurreição foi a prova de que o seu sacrifício foi aceito pelo Pai, e que a morte não poderia segurá-lo, e que a prova de todos aqueles por quem Ele sofreu podem agora vir a Jesus, e que eles serão ressuscitados no último dia. Amigo, você tem ouvido tantas vezes sobre Jesus Cristo Salvador, e aquela mulher ouvir essas coisas sobre Jesus, o que Ele haveria de fazer, o que Ele haveria de sofrer. Muitas vezes você tem ouvido sobre o sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, e talvez isso te levou a se aproximar dEle, e a desejar conhecê-lo, e a desejar colocar a tua fé no Senhor Jesus Cristo. E essa mulher, além de tudo isso, ela ouvirá algo mais sobre Jesus Cristo. E foi isso que levou essa mulher a ir onde Jesus Cristo estava. Ela ouvira sobre quão aproximável era o Senhor, quão aproximável era o Salvador. Qualquer pessoa poderia ir a Jesus Cristo na condição em que ela se encontrava e não seria rejeitado, e poderia rogar por perdão e Ele ouviria. Você não precisaria de dinheiro, ela não tinha nenhum. Você não precisaria fazer uma oferta aos apóstolos para que eles te recomendassem a bênção de Cristo. Ela não tinha nenhum dinheiro, ela não precisava de nenhum intermediário. Ela ouviu que ela poderia ir direto a Jesus Cristo, que ela não precisaria passar pelo templo, nem pelos sacerdotes, nem por qualquer intermediário. Ela não precisaria da burocracia eclesiástica. As pessoas simplesmente vinham, e às vezes vinham em multidão, em centenas, em milhares, e todos eram curados, e todos eram transformados, e Ele atendia a qualquer um, e Ele curava a todos, e ela sabia que Ele era aproximável, e que Ele poderia curar a sua enfermidade, e que Ele jamais recusava qualquer um. E nós ouvimos sobre a proximabilidade do Senhor Jesus Cristo. Oh, amigos,
Será que isso te motiva a vir a Jesus Cristo para a cura nesta noite? Saiba que você pode se aproximar de Jesus Cristo em qualquer lugar. Um homem num campo de batalha pode se aproximar do Senhor Jesus Cristo. Uma pessoa andando sozinha em uma rua à noite ou à tarde pode se aproximar de Jesus Cristo. Em teu quarto, no trabalho, em movimento, em pé ou sentado, dobrando a cabeça ou de joelho, em qualquer condição você pode se aproximar de Jesus. Não há uma maneira litúrgica, você pode simplesmente vir a Ele como você está, onde você estiver. Você não precisa entrar em um templo religioso, você não precisa de um pastor que te auxilie a se aproximar de Jesus Cristo em oração. Você pode simplesmente se dirigir a Ele com as tuas palavras, no lugar onde você se encontra, na condição onde você está, e orar a Ele, e rogar por perdão, e rogar por certeza de salvação, pela cura da tua enfermidade. Você não precisa de nenhum líder, você pode ir diretamente ao Senhor Jesus Cristo. Mas pastor, e se eu tiver cometido o pior dos pecados, pastor? E se eu tiver feito coisas que, se eu compartilhasse com as pessoas, elas se enojariam de mim, sairiam de perto de mim? E se eu tivesse traído o Senhor? E se eu tivesse traído pessoas de muitas e de muitas maneiras, e sido cruel, e enganoso, e mentiroso, e mesquinho? E se eu tiver feito coisas terríveis, pastor? Mas se você vier com um coração contrito e arrependido, e se você se aproximar pessoalmente diante do Salvador, Ele não te rejeitará. E Ele estenderá a sua mão, e Ele te receberá, e você experimentará a sua cura e o seu perdão. Se você nunca tiver antes orado em toda a tua vida, nem saiba como fazer uma oração, que deve estar incluído nessa oração, Ele ouvirá a tua oração, e Ele saberá da tua vontade o que você pede a Ele, e na bondade do Senhor Jesus Cristo e na sua misericórdia, Ele ouvirá o clamor do teu coração, e Ele responderá, e Ele sarará. Qualquer pessoa pronta a se arrepender diante do Salvador, por qualquer pecado, por qualquer quantidade de pecado, que venha ao Senhor Jesus Cristo dessa maneira, Ele jamais rejeitará. Será que nós já ouvimos essa palavra do Senhor Jesus? Aquele que tem sede, venha a mim, e nunca jamais terá sede. Aquele que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Oh, creia nessas palavras. Reconheça a tua necessidade nesta noite. Ouça o que o Senhor Jesus Cristo tem dito tantas e tantas vezes. Você tem ouvido este Evangelho em casa, aqui nesta igreja, em tantos lugares. Você percebe, amigo? Tudo começa com um senso profundo de uma necessidade. Eu preciso de perdão. Eu preciso de paz com Deus. Eu preciso de poder contra meus pecados. Eu preciso de um novo caráter. Eu preciso de paz dentro da minha alma. Eu preciso de certeza de vida eterna além do túmulo, um senso de necessidade. Eu tenho ouvido sobre Jesus Cristo. Eu tenho ouvido que Ele pagou no lugar de pecadores, e eu sei que eu sou um pecador. Eu tenho ouvido que Ele jamais rejeitou a qualquer pessoa. Eu tenho ouvido que eu posso me dirigir a Ele de qualquer lugar, enquanto eu posso, com o senso da minha necessidade. E essa mulher se aproximou do Senhor Jesus Cristo dessa maneira, pela fé. Mas veja como ela fez isso aqui no versículo 44. E Lucas nos diz que, chegando ela por detrás dele, tocou na orla do seu vestido, e logo estancou o fluxo do seu sangue. Foi imediatamente a sua cura. Lá no Evangelho de Mateus, nos é também dito que ela mesma soube em si mesma que fora curada. De alguma maneira ela sentiu imediatamente que fora curada. Ela simplesmente tocou a orla da vestimenta do Senhor Jesus Cristo. Que atitude humilde, não é? Ela não veio pela frente, se apresentando e dando seu cartão de visita e prometendo algum bem, alguma recompensa. Ela simplesmente veio por trás, sem ser vista,
tocando na orla, na barra do vestimento do Senhor Jesus Cristo. Não quis cortar um pedaço e levar para casa apenas tocando, porque ela dizia, se simplesmente eu tocar, eu serei sarado. Será que nós podemos pensar por algum momento que essa era uma mulher supersticiosa, que cria de alguma maneira, que pelo algodão ou pelo tecido ela seria de alguma maneira transformada? Oh, querido, certamente que não, porque uma pessoa supersticiosa, uma pessoa que apenas tivesse a esperança de ser curada por aquele profeta, aquele curandeiro, ela iria garantir que o Senhor a visse, e a tocasse, e a fizesse algo por ela. Ela não iria perder a oportunidade, ela pularia na frente do Senhor. Ela de alguma maneira se faria ser vista e manifesta. Veja, é somente a fé que se satisfaz com apenas tocar a orla do Senhor Jesus Cristo. Isso é maravilhoso. Ela disse a si mesma, Ele é o Filho de Deus. Ele é o Messias que nós esperamos nessa nação por tantos séculos. Ele é o Criador dos céus e da terra, o Deus encarnado, o Filho de Deus que veio a este mundo. Se eu somente tocar na orla do seu vestido, Ele saberá que fui eu, e o meu nome, e quem sou eu, e a minha necessidade, e o meu sofrimento. Ele sabe todas as coisas, e conhece todas as coisas. Ele saberá de meu coração, e de meu desejo de ser transformado, e da minha situação. Mesmo se eu apenas tocar em sua vestimenta, eu serei conhecida por Ele. Ela cria realmente que Jesus Cristo era o Salvador. Foi por isso que ela fez dessa maneira. Nós devemos nos aproximar de Cristo dessa maneira. Eu um dia ouvi falar sobre Jesus, que Ele perdoa pecados. Eu um dia ouvi falar sobre o Senhor Jesus Cristo, que Ele transforma o caráter de alguém, e eu já vi pessoas que creram nele, foram salvas, sendo transformadas. Eu ouvi que Ele morreu e sofreu por pessoas como eu, e eu me encaixo muito bem na qualidade, na condição dessas pessoas, porque Ele morreu. Eu creio que Ele é o Salvador que veio ao mundo, e eu creio que eu sou uma dessas pessoas que Ele pode transformar e perdoar e curar. E agora eu sei que Ele subiu ao céu tendo cumprido a sua obra, e Ele está glorificado, e embora eu não possa vê-lo com os meus olhos da fé, eu creio que só com os meus olhos físicos, eu creio que somente se eu olhar para Ele com os meus olhos da fé, e contemplar o Senhor Jesus Cristo pela fé, e dirigir a Ele as minhas palavras, e como que tocar nele pela fé em arrependimento, Ele irá me curar, Ele irá me transformar. A fé não exige nada. A fé simplesmente crê na palavra de Deus. Ele sabe de todas as coisas que já aconteceram comigo. Ele conhece os meus pecados. Ele conhece os meus temores. Ele conhece a minha fraqueza. Ele sabe quantas vezes eu já tentei ser curado, quantas coisas eu tenho feito. Eu sei que Ele pode me transformar. Ele irá me perdoar. Ele já levou a punição de meus pecados. Eu venho a Ele pela fé. Eu estendo a minha mão pela fé, como que tocando no Senhor e rogando, me livra deste calabouço do pecado, me livra deste buraco, me transforma, me salva. Queridos, está tudo aqui neste exemplo. É assim que a fé toca no Senhor Jesus Cristo. Uma mão vazia que se dirige a Ele, um desejo sincero de ser transformado, um ato tão pequeno realizou tantas coisas na vida daquela mulher. O versículo 47 nos diz, então, vendo que a mulher não podia ocultar-se, na verdade o versículo anterior, 44, chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido e logo estancou o fluxo do seu sangue. Imediatamente, uma fé tão humilde, imediatamente curada, nos diz o versículo, imediatamente transformada. E aqui ela vem, e ela fala com o Senhor Jesus Cristo no versículo 47, tão mudada, tão melhor, sem dor, forte, restaurada a sua condição inteira, vigor infundindo em seu corpo, a certeza e o senso de alívio tão grande, depois de 12 anos, um novo vigor, novas esperanças para o futuro, para uma família talvez, propósito. Certamente ela se uniu àquela multidão, e talvez seja uma daquelas mulheres descritas no Evangelho que estavam ali sempre, servindo o Senhor e andando com Ele. E nós, amigos, seremos transformados, e você saberá que foi salvo,
Ela soube, nos diz o Evangelho de Marcos. Quando você se aproxima do Senhor Jesus Cristo pela fé, Ele garantirá que você sentirá e saberá que Ele te salvou. Uma medida inicial de paz é dada, um novo caráter é formado, e você começa a perceber que há algo novo dentro de mim, e algo novo em minha vida, e que eu estou mudando, e que as circunstâncias têm mudado, e que eu tenho melhorado tanto. Ele garantirá que você saberá que você foi transformado por Ele. Ela soube, ela sentiu que foi curada, e nós saberemos quando o nosso pecado for perdoado, e quando a culpa for removida, e quando paz for infundida dentro de nós, um novo vigor espiritual, alegria que não havia ali antes, a certeza do céu, a certeza do amor e do cuidado de Deus, a certeza de respostas de oração. Tantas evidências serão dadas e você saberá que você passou da morte para a vida. Oh, novos sentimentos, amor por Deus como nunca antes, novos objetivos, andar para o céu e para a eternidade, e agradar ao teu Criador, e conhecê-lo, e contentá-lo, e viver para Ele. Por que será que o Senhor Jesus Cristo perguntou: quem me tocou? Aqui nesse versículo 45, e disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro: todos te apertam, e tu perguntas: quem me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim sai o poder. Bem, Jesus Cristo não faz essa pergunta porque Ele não sabia a resposta. É claro que Ele sabia. Mas ninguém em volta soube que uma pessoa tinha sido salva e curada naquela multidão. E para o benefício dos discípulos e da multidão, e para o nosso benefício hoje, então Ele pergunta para que aquela mulher ouça e se manifeste publicamente e dê o seu testemunho de que fora curada pelo Senhor Jesus Cristo. Ele queria que ela se fizesse conhecida publicamente. Venha, saia para fora, quem me tocou? Diga a todo mundo o que eu fiz por você. Você vem a Jesus Cristo pela fé, com o senso da tua necessidade, você crê, confessa, se entrega por inteiro, e Ele te salva e te transforma, e ninguém pode fazer isso por você, e você deve vir pessoalmente a Ele, individualmente, e se entregar de coração. E sabe o que acontece? Uma obra invisível dentro de você, chamada na Bíblia de salvação. Mas as pessoas que estão fora de você haverão de perceber que algo chamado conversão ocorreu. Porque aquela obra de salvação na alma, um novo coração que é dado, uma nova mente, é manifesta por atos, por palavras, por uma mudança de vida. É como se você tivesse convertido de uma direção para outra, do pecado para o perdão, do mundo para Cristo, e as pessoas virão, e as pessoas saberão. Conversão é aquilo que as pessoas podem ver de mudança realizada pela salvação dentro de nós. Se ela não se manifestasse, se ela não aparecesse no meio do povo e dissesse, as pessoas não saberiam, e nós não saberíamos a maneira que devemos nos aproximar do Senhor Jesus Cristo. Assim, queridos, uma vez que você vem a Jesus Cristo, você deve viver para Ele publicamente e confessar o Senhor Jesus Cristo diante dos homens e manifestá-lo nesse mundo e ser contado para Ele como um dos deles, vivendo para Ele, representando o teu Mestre, pronto para segui-lo, pronto para representá-lo publicamente. Quem me tocou, disse o Senhor Jesus Cristo. Vem agora ao público, testifique da tua fé, testifique o que eu fiz por você, testifique que eu te salvei, que agora você é a minha filha, que agora você passou da morte para a vida. Quem me tocou? E há palavras tão belas do Salvador dirigidas a esta mulher. No versículo 48 ele diz: e ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Filha, nós não sabemos a idade dessa mulher, mas pela condição deteriorada dessa enfermidade, era bem provável que ela estaria bem envelhecida, doente, desfigurada, e ainda assim alguém com tamanha afeição a chama de filha, minha filha. Ela é agora uma filha de Deus e de Cristo Jesus, amada por Ele, transformada por Ele. Esse é o resultado da cura da alma. Um senso de profunda necessidade. Você tem esse senso nessa noite? Você reconhece que há necessidade de perdão e salvação?
Você deve reconhecer, porque ela continua ali, essa necessidade, ela está lá. Se você não veio a Jesus Cristo ainda, um dia essa necessidade continuará a te consumir e aumentar e aumentar. Peça a Deus que te faça sentir novamente. Peça a Deus. Talvez você tenha vivido tão longe de Deus, mesmo dentro da igreja, e pecado contra Ele de uma maneira aberta, que você nem mais sente a tua necessidade. Diga: Senhor, me ajuda a sentir e me ajuda a desejar o perdão e a transformação. Peça ainda hoje por um senso real de necessidade. Ela ouviu sobre Cristo Jesus. E você tem ouvido sobre o desejo e o poder do Salvador de te curar, de te dar certeza de vida eterna. Ela creu. Ela deixou de lado tudo aquilo que a impedia. Ela se aproximou do Senhor Jesus Cristo. Ela creu no poder de Jesus em transformá-la, e você deve crer naquilo que Jesus diz. E você deve buscá-lo e crer que se você vier a Ele, Ele não te rejeitará. Que sem Jesus jamais haverá aceitação, que sem uma experiência de conversão jamais haverá paz. Ele te chama ao arrependimento. É você com quem Ele está falando nessa noite. Aqui nessa sala, não teu vizinho, teu parente, é você, meu amigo. É com você. Sinta a sua necessidade. Vem ainda essa noite crendo, se aproximando. Ela veio por si mesma diretamente, sem liturgia, dirigiu a sua alma ao Senhor, e assim você faz também na maneira em que você está. Ela tocou no Senhor Jesus Cristo pela fé, e você estende a tua oração a Cristo Jesus e o toca como se assim fora, e diz: Senhor, aqui estão os meus pecados, o meu arrependimento, a minha necessidade. Ouve, cura, transforma. Eu venho, Senhor, eu me arrependo de meus pecados, eu me sinto tão distante, eu preciso de perdão e de transformação. Vem e lida comigo. Eu reconheço a minha fraqueza, eu reconheço o meu mau temperamento, eu reconheço a minha dureza de coração, a minha culpa, eu reconheço que não tenho paz, nem tenho certeza. Eu confesso, Senhor, e eu confio inteiramente naquilo que Cristo fez na cruz do Calvário para me salvar, para me transformar. Oh, amigos, essa é a fé que conduz à salvação. Essa é a linguagem da fé, se você prefere, que se dirige ao Senhor. Que essa fé exista em você, que esse senso de necessidade se torne tão claro dentro de você que você não pare até que você encontre a paz com Cristo Jesus. E que seja esta noite, e que você confie nele, dirija a ele a tua oração e se aproxime do Salvador, que é capaz de transformar. Deixe-me concluir com essa ilustração tão bem conhecida. Tem-se dito sobre uma ilha que Deus é como uma ilha esplendorosa, e no meio desta ilha há uma montanha gloriosa que ascende ao céu e manifesta a luz, a santidade de Deus, a glória de Deus. Essa ilha está protegida. E a proteção desta ilha é fabulosa, é realizada por meio de ondas que fluem não para a ilha, mas da ilha, expelindo e empurrando tudo aquilo que é impuro para longe desta ilha. A santidade de Deus que não nos permite chegar à presença dele. E você segue navegando por sua vida, nesse teu pequeno barco, nesse teu corpo, na tua existência, desejando se aproximar de Deus e conhecê-lo. Mas continuamente essas ondas da santidade de Deus te empurram mais e mais para longe dele. Mais e mais para longe dele. E você tenta chegar ali, quanto mais você tenta, essas ondas te afastam de Deus. Até que você entra em colapso e naufraga, e se encontra se afundando no vazio, no medo, na incerteza, sem paz, sem certeza de vida eterna. Mas você continua nadando em direção àquela ilha, e quanto mais você nada, mais você se sente cansado, mais você se sente distante do Senhor, mais você vê se afundando em teus pecados, até que algo acontece. Isso moderniza um pouco a nossa ilustração. Um helicóptero sai dessa ilha. O helicóptero salva vidas. E esse helicóptero desce uma pequena corda em formato de uma escada até onde você está.
E você deve se agarrar com as duas mãos nessa corda, nessa escada, para ser tirado das profundezas desse oceano e levado para a presença de Deus. Mas sabe o que você faz? Você decide continuar nadando, mesmo com um braço. E você se agarra com um braço nessa corda, em Cristo Jesus, e no que Ele pode fazer por você, e na sua ajuda, mas com o outro braço você tenta continuar agradando a Deus. E agradando a Deus, e se dirigir nessa direção a essa ilha. E esquecer dos teus pecados e convencer que está tudo bem. E tudo que você precisa de uma ajudinha. E você está se afundando, mas você tem que se agarrar com as duas mãos nessa corda para ser levantado dessa condição. E trazido, isto é, à presença de teu Criador. E salvo e transformado. Amigos, por quantos anos mais você continuará tentando se aproximar de Deus em teus pecados? Você precisa de Jesus Cristo, Salvador. Venha a Ele ainda esta noite, antes que você descanse a tua cabeça no travesseiro. Agarre o Senhor Jesus Cristo pela fé, como um abraço de morte, se necessário. Creia pela primeira vez que Ele veio por você, se você se aproximar dEle. Se entregue por inteiro, confesse e clame por vida. É tudo isso que você faz e nada mais. E quando você faz isso pela primeira vez pela fé, então Ele te salva, então Ele te resgata, então Ele te traz a presença de teu Deus e você saberá que foi salvo. Que você venha ainda esta noite e seja salvo e saiba que foi salvo. Vamos orar juntos.